Olá, sejam todos muito bem-vindos ao sexto episódio da primeira temporada do estiloso podcast, a temporada Casa Parque. Nesse programa já falamos de vários temas importantes e relevantes para o mercado e para a sociedade. Então, se você está chegando agora, já te convido para maratonar os nossos vídeos, muitos papos legais, convidados muito especiais, você não pode perder. Aproveita também, se inscreve nos nossos canais, ativa o sininho, faz tudo para você estar sempre ligado e receber em primeira mão o nosso conteúdo. Nessa temporada, a cada programa a gente é recebido em uma das lojas aqui do shopping para falar de temas muito especiais. E hoje o nosso episódio está incrível com o oferecimento da Hill House, uma das principais multimarcas especializadas em mobiliário de alto padrão, que representa com exclusividade grandes nomes do design brasileiro como Sérgio Rodrigues, Estúdio Bola, Vírgula Ovo e Decameron. Marca essa que acaba de ganhar um espaço bem amplo e exclusivo aqui no showroom. Quero agradecer ao empresário Carlos Alberto Oliveira, que nos recebeu com tanto carinho aqui nessa loja. A gente é sempre muito bem tratado aqui. E, bom, já que a gente está falando de design, eu quero apresentar o meu convidado super especial de hoje, o design Marcos Ferreira, que, a gente estava conversando agora, há 30 anos lançou essa marca, a Decameron, que vem com muito sucesso, trazendo sempre novidades incríveis e que eu achei muito bacana, porque eles se denominam como um escritório de design, que tem e também um laboratório para a produção de mobiliário, porque eles optaram por uma forma de produção que segue as técnicas de tapeçaria e marcenaria associadas ao design contemporâneo. Marcos, que honra ter você comigo! Imagina, a honra é minha. Obrigado, um prazer estar aqui participando de vocês. Parabéns pelo programa. Ah, bom demais. Gente, queria falar mais rapidinho que esse lançamento aqui, e a gente tem umas peças premiadas. Eu queria saber um pouquinho. O Marcos veio com um tempo super corrido aqui para Brasília, mas a gente conseguiu um tempinho para conversar com ele. São várias peças premiadas internacionalmente, né? Sim, sim. Uau, tem uma recente que daqui a pouco eu quero saber mais. E o nosso tema de hoje são os desafios do design contemporâneo. Mas para começar, eu quero saber, Marcos, como é que você entrou nesse universo do design ali há mais de 30 anos atrás, imagino eu, Há né? mais de 30 anos. Você imagina a gente falar de design de sofá há 30 Uau, anos. Eu como que lembro que era isso, né? as pessoas perguntavam, falavam, né? Nossa, você é louco, né? Tá meio tudo pronto, né? Aham. E eu comecei, na verdade, muito sem querer. Eu fiz biologia marinha, fazia biologia marinha na Mentira. Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Floripa. E no final de semana, minha família foi visitar e você faz aqueles passeios que você só faz com família, né? Sei. Então fomos dar uma volta, sabe assim, nas baías lá de Florianópolis de barco. E no barco tinha uma pessoa que a gente acabou ficando amigo, acabamos conversando, e ela falou: eu faço sofá, e você? Eu falei: eu faço genética de peixes. Olha só, que É, universo completamente completamente diferentes. diferente, né. Aí ela falou: quando você for a São Paulo visitar a sua família, né, me liga, vamos se encontrar lá. Falei: "Não, vamos". Passou um tempinho, vim para São Paulo e liguei para ela, e achei incrível, porque ela tinha uma oficina embaixo e ela morava em cima no mezanino, e eu comecei a dar um monte de palpite nos projetos, assim, eu olhava e falava porque o meu pai, ele desenhava casa para os amigos de final de semana. Ele trabalhava numa empresa, Ah, numa hidrelétrica, em projetos, só que ele fazia as casas. Então, em casa, a gente tinha uma sala de desenho, que na olha. época era aquelas pranchetas com os Aham. papel vegetal, nanquim, e eu adorava aquilo. Então, meus trabalhos de escola eram todos feitos com nanquim, com vegetal. E ele me ensinava as coisas, escolas, né, Bauhaus, isso, as escolas de arquitetura. E eu comecei a dar palpite nos projetos dela. Voltei para Florianópolis. Quando eu voltei, ela me ligou e falou: você acabou de arrumar moda de cabeça para você, não quero nem saber, você vai vir para cá. E eu peguei e falei: vou aprender. Eu tive uma afinidade, sabe? Eu me senti muito confortável como palpiteiro. Uhum. E pensei, eu venho, aprendo isso, volto para Florianópolis e já tenho ali um plano A, um plano Plano B, B, ou né, tá ali, biologia ali, ou aqui. móvel, né. Acabei nunca mais voltando e está fazendo 30 anos agora. Que loucura. E se eu te perguntar, você lembra o seu primeiro móvel, a primeira peça que você desenhou, que veio, assim, essa criação na sua cabeça? Você lembra disso, como é que foi? Eu lembro, lembro. É um sofá que eu queria um sofá que tivesse rodízio, porque se o controle remoto caísse em casa, eu queria poder afastar ele. Eu queria Ah, que ele fosse mais profundo, para eu poder deitar com a minha namorada na época junto e assistir TV, e fiz esse sofá pensando, assim, bem, na sabe, funcionalidade na mesmo. Que funcionalidade. Eu queria que bacana. tivesse uma capa no assento para eu poder tirar e lavar, tã-nã-nã. Fiz esse sofá e mostrei para o Pedro Ariel. Olha. Ele adorou, na época ele era produtor da Casa Cláudia, Aham. adorou. Tem até uma coisa bem interessante, ele falou: "Eu vou dar uma nota", ele pegou o sofá, levou para o estúdio, fiz uma foto sentada nele e o tema era: "Um sofá bom para namorar".
Só que na época foi censurado. Aí virou um Olha sofá bom só! pra descansar. Ponto, pronto. Não falou exatamente como tá descansando, mas foi isso. Então a primeira, nossa, a gente deve estar falando aí de 98, alguma coisa assim. E aí isso para mim Gente, foi muito marcante, assim, porque realmente foi a primeira vez que eu me lembro, assim, de ter feito um produto pensando no usuário, no caso, pensando no usuário e como as pessoas se identificaram com aquele produto. então é bacana que você falou que já vem, na verdade, de um universo que tem a ver com design ali, com seu pai, né? Já Sim, tava, de alguma forma, sim. tava plantando essa sementinha ali Estava em você e plantando você nem, essa de repente, não tinha percebido como que foi exatamente, puxado isso. exatamente. E o começo de tudo, eu queria saber como que é o primeiro, esse desafio inicial. Tá. Você vai, enfim, você tá já dentro de um espaço bacana, mas você vai começar a produção. E aí, como é que faz isso? É bem difícil esse começo, Uhum. né, é assim, esses caminhos me levaram logo depois que eu voltei para São Paulo, eu abri uma pequena oficina, assim, pequena realmente, era bem pequena, e desde o começo eu quis sempre manter muito vivo essa questão do fazer manual, sabe, do toque com o tecido, Uhum. sentir a textura, essa questão do conforto, de abraçar, porque o sofá é uma peça que a gente vive ela na casa, né, a gente deita, dorme, assiste TV, recebe, e eu percebi que uma forma de eu manter isso muito ativo seria continuar produzindo como antigamente, mas trazer uma referência nossa, do nosso cotidiano, aquilo que, né, que a gente cresceu vendo, né, modernismo, depois contemporâneo, as formas mais puras, mais limpas. Então foi associar isso daí. O começar, nesse caso, para mim, acredito que tenha sido até fácil, não é, mas assim, foi um facilitador eu ter a produção, porque eu já podia mostrar Ah, direto o sofá. Eu não entendi. dependia de uma fábrica para querer produzir uma peça minha, né? Então era um caminho, era muito mais fácil de estar introduzindo os produtos no mercado. Inicialmente eu Entendi. não tinha loja, não vendia para loja. Então, por exemplo, você me ligava, ai, Marcos, você está fazendo um sofá? Nossa, eu quero um sofá assim, assim. Eu ia na sua casa, Uau! rabiscava na hora, é isso que você quer? É isso que eu quero. Ah, tá. Aí pegava, te apresentava um desenho e depois te apresentava o sofá. Esse Gente. contato Aham. inicial só reforçou essa ideia minha de manter, né, fazer à mão realmente a peça, mas fazer direcionado para a necessidade daquela pessoa. Que bacana. E conforme os anos foram passando, eu comecei a atentar a outras questões, como, por exemplo, qual a tua dinâmica? Como que você gosta de receber? Que hábito que você não tem, que você gostaria de ter, e às vezes o teu espaço não proporciona isso? Sabe, como que você interage? Você vai chegar na sua casa, você não vai sentar corretamente, igual você senta para dirigir ou numa reunião. Você quer Você quer tirar relaxar, né, sapato, sentar. jogar, Aham. aquela coisa, abraçar, ver alguém. Eu sempre penso em muita gente da casa. Então isso começou a fazer parte do meu desenvolvimento do projeto. Com o passar do tempo, eu comecei a pensar em olhar de cima. Então, por exemplo, quando eu vou desenhar um sofá, eu nunca desenho ele de frente. Eu sempre começo a Uau! desenhar ele em planta, porque eu Entendi. imagino as áreas de entrada, de saída, de escape, onde você vai depositar os objetos que a gente carrega. Chave, controle remoto, cigarro, né, a gente está sempre carregando Tudo tem uma alguma coisa no nosso bolsa. bolso, sempre, né? Então, assim, onde vão ter esses apoios, né? Que o sofá tenha diferentes profundidades para ele estar podendo receber as pessoas também de diferentes idades. Uau! E aí, com o passar do tempo, eu fui incorporando essas informações, né? Fui considerando essas informações no desenvolvimento de todos os projetos. Gente, tudo muito personalizado, né? Olha, Muito. quem tem esse primeiro sofá, tem uma obra de arte em casa guardada, feito sob medida, Tem, as pessoas personalizado. vêm assim, imagina, né, a gente recebe, vem depois de 20 anos, 25 anos, vem que é só trocar o tecido, Que né? coisa boa. Você vê a qualidade, né, Porque isso em também tudo foi outro isso. ponto que eu percebi, sabe? Se eu quisesse manter uma qualidade, eu teria que produzir. Eu teria que Entendi. porque sofá é uma caixa, é um volume, melhor Uhum. dizendo, revestido de tecido. Você não vê o que está embaixo, É, entendeu? né? Você só vai perceber isso ao longo do Quando você tempo, vivencia, você do sente, dia a você, né, dia. tá sentando o E tempo está todo. sofrendo fadiga, É. né? Diferente, por exemplo, sei lá, uma mesa, não tem, ninguém está. Tudo bem, pode ser que de vez em quando. Mas ninguém tá pulando em cima, Pode deitando, acontecer, né? namorando, assistindo TV, né? Espero que aconteça, inclusive. Né? Mas, mas a fadiga é bem menor, né? Então, essa questão de eu escolher a matéria-prima, cada densidade que vai em cada parte do sofá, esse toque, essa maciez, me deixa muito seguro em te entregar um produto, porque eu sei a origem dele. Nossa, que bacana. E você falou de uma coisa que realmente é muito. A gente vê logo no seu produto, que é essa coisa da ergonomia e do conforto. Você Sim, conseguiu aliar ergonomia, conforto, design, tudo junto, sim. por essa preocupação. Por essa preocupação de se imaginar nas situações cotidianas, né?
Então isso faz muito latente assim do nosso trabalho. Então, e tem até uma coisa que eu brinco assim, que a gente tem 2 momentos. Tem que olhar para quando uma peça está pronta, a gente faz tem 2 testes bem interessantes que a gente faz na fábrica. Primeiro é o teste do se. Se não tivesse isso, se não tal coisa, se não, a gente Olha, tenta achar algum o se. si ali, o Se que tiver um tem? se, volta tudo para trás, volta para o desenho inicial. Passado isso, veio 2 momentos que a gente olha e fala: nossa, tá bonito, tá gostoso. E sente e fala: eu teria. Se não tivesse esses 2 momentos, a gente nem lança. Tem que estar primeiro aprovado ali internamente, ou tem que gostar, sentir a vontade de falar, essa peça sim. Essa peça eu teria, E sabe aí assim? vai, que bacana, é isso que eu ia perguntar pra você. E voltando, falando essa forma como você produz, que tem uma cara artesanal, que passa Sim, realmente toda essa energia. E a prototipagem? Você falou que tem esse momento de sim. se. E depois você vai fazendo testes de resistência? Sim, então tem basicamente as etapas são primeiro eu começo eu desenho, eu brinco que eu desenho na cabeça, né, porque eu vou andando na Vai criando, rua, assim. faço minhas viagens pessoais, eu gosto de velejar, agora recentemente eu virei piloto de avião, não tinha o que fazer, Olha só. então eu tô lá, então eu vou criando, vou, né, visualizando e Aham. tento, responder com o design a necessidades do cotidiano realmente, né, Que às vezes falar: bacana. agora as plantas estão assim, ó, as pessoas estão muito nervosas, como estão as famílias, estão grandes, estão menores, estão mais solteiros, estão casando, o povo está tendo mais filho, menos filho. Então eu vou criando primeiro essa persona na minha Aham. cabeça, aí eu começo a imaginar a forma. Venho para essa história da planta que eu te falei, De cima imagina as primeiro. Uhum. circulações, depois como se eu virasse esse desenho e começo a imaginar ele de frente. Então, como que eu vou materializar né, numa forma isso, uma forma que eu espero seja bonita e agradável aos olhos. Sim, ó, E, suspeito eu sou, mas sim. e aí vira o desenho propriamente do sofá. Vamos para a fábrica, né? O escritório de design é junto da fábrica, então é só passar a portinha e entrar na produção. Começamos a fazer a prototipagem, e aí eu começo a escolher quais vão ser as densidades e espessuras de cada espuma, dependendo do sentar, essa relação de altura, profundidade, inclinação, né? Tem toda essa parte técnica. Fazemos a peça piloto, aí a gente faz esse teste, o teste do si e o Do teste si, o do teste do olhei, si. gostei, sentei, amei. Passou nisso daí, aí a gente produz realmente a peça final, aí fazendo as estruturas mais reforçadas. Que Isso bacana. leva mais ou menos 1 ano. Um ano o processo de produção final da Da ideia até a ideia concepção dele a pronto para o mercado. pronto para o mercado, até levar para a loja. E o último teste, quem fala é o cliente, né? É a pessoa. Eu percebi isso, você está sempre muito ligado, é muito importante, como você está sempre ligado no consumidor final, no Sim, cliente. O que ele sim. pensa, como é que ele vive, qual é o estilo de vida dele. Exatamente. Aí a gente apresenta isso como esse espaço que nós montamos aqui, mas quem vai dar esse veredito final são as pessoas que vierem aqui. Se isso está adequado, se elas se corresponde às expectativas delas, necessidades, e aí a gente entra nesse processo de fazer a verificação final. Assim. Legal. E eu te perguntar, essas técnicas que você trabalha, que eu estava lendo antes, fiquei muito Aham. curioso, essa técnica de tapeçaria e marcenaria, que Sim, são clássicas e você adapta ao design contemporâneo. sim. Essa coisa do feito à mão, né? É. Essa é o foco principal da Decameron? É o foco principal. Você imagina que a gente recebe diferentes texturas, diferentes gramaturas de tecido, toque. É como, por exemplo, essa roupa que você está vestindo. Se ela tivesse costurada num couro, teria outro caimento, seria outra Exatamente. modelagem. Se ela tivesse vestida num linho muito fino, a mesma coisa. Então, eu não posso aplicar um molde único, exclusivo, para todos os tipos de tecido. Como a gente não fabrica os sofás também com a mesma receita, cada modelo tem uma receita interna ali, diferente, eu também não posso aplicar o mesmo corte. Então, muitas peças a gente vem à ponta com alfinetinho no própria estrutura do sofá, Olha que que vai dando o bacana. cortezinho ali, marcando os picos, né, onde a gente vai dobrar e fazer a costura, em cada uma das peças. Às vezes a gente recebe 7, 8 tecidos que vão estar no mesmo projeto. Né? Aham. Então, isso faz com que a gente depois de pronto, tem que dar uma sentadinha, tem que tocar, ver se está mantendo o caimento original que você estava fazendo. Né? É uma alfaiataria É ali, uma né? Para alfaiataria. os sofás, né? No caso das mesas, a gente tem feito muitas mesas revestidas de couro, as bases, os tampos. Tem que ir Tudo tem apontando que ali. O ser couro ele vai pensado. trabalhar diferente, né? Porque ele não tem uma grossura única na mesma pele, né? Então tem essa. Que bacana. Você falou de uma coisa que eu gosto muito, que é o processo criativo. Sim. Que você falou que você vai observando tudo no dia a dia. Isso que eu pergunto, quais são as suas referências? Como é que você vai trabalhando esse processo de criação de uma peça? Você falou que vem um pouquinho, vem na sua cabeça, vai vendo tudo isso, Sim. e ele vai passando por esse espaço. Mas hoje, o que você observa mais? As pessoas. Hoje eu Uau. observo e escuto muito as pessoas. O showroom ele proporciona
essa entrada de informações. Então, quando as pessoas estão indo na loja, eu fico, às vezes eu até atrapalho um pouco os vendedores, porque eu quero ficar... Quer saber eu tudo, quero ficar fazer uma entrevista ali com o mas e consumidor aí, final. que casa é essa, né? Quantas vezes você vai usar por dia? É uma casa nos condomínios, por exemplo, São Paulo tem muitos condomínios no entorno das... São as casas no condomínio, a casa de praia. Ah, não, é um barco, é isso, aquilo. Ah, mas quantas pessoas você vai receber? Quantos anos você tem? Você tem filho? Tem A vontade de ter pessoa fica filho. assim, mas gente, Ah, que legal, seu filho estuda bacana. fora. Ah, ele vem uma vez por ano. Ah, que bom. E quando vem, você recebe aonde? Eu não faço um questionário, eu vou ali. mas vai indo, né? E aí isso vai dando um banco de dados de como está se dando essa dinâmica das famílias hoje, porque mudou muito, né? Antigamente você tinha, eu, por exemplo, não que eu seja tão velho assim, tá? Por favor, começou muito, é porque você começou muito novo. Tenho 52 anos. Ah, imagina, começou super novo, Na é praia isso. de sunga me dão 20, mas... Aqui, assim, talvez me dê um pouco mais formal aqui, meio né? escuro a roupa. Mas, assim, isso é uma informação muito relevante pra gente. Você vê, antigamente, a gente tinha o horário do jantar. Eu, por exemplo, eu tinha que estar de banho tomado às 7 horas, eu e meus 3 irmãos, quase que na porta, esperando o meu pai chegar para todos jantarmos. Hoje não tem isso. A mãe está fora trabalhando, o pai, o menino está estudando. Então, eu sempre penso que a casa ela tem que ter pelo menos um local onde ela atraia todas essas pessoas nas poucas horas do dia ou da noite em que elas vão estar juntas. Se a casa não tiver, por exemplo, um sofá, né, falar do que eu faço, se não tiver um sofá onde o menino de 17 anos vai querer deitar, vai estar com o iPad ou com o celular, ou o que seja, a mãe vai estar trabalhando no laptop ali ou conversando com alguém, o pai vai estar, né, ou não necessariamente nessa ordem, mas assim, se as pessoas não se sentirem confortáveis, o que elas vão fazer? Uma vai para o quarto, outra vai para, sabe? Então você não tem um espaço que você, né, que você consiga juntar todas as pessoas em poucas horas. Isso são áreas, você tem que ter planos para as pessoas ficarem, né? Olha que bacana. E pensando nessa rotina que a gente tem hoje, isso é muito importante, porque como o sofá faz a diferença, nesse caso, a gente falando do sofá, faz a diferença, porque faz as pessoas ficarem juntas, porque elas são confortáveis ali. Então você imagina, se você chega no espaço, você tem um sofá raso, 2 poltroninhas, um banco, que família vai ficar ali? Só vai quando for receber alguém em algum momento, mas não tem um local. Então você vai reparar que eu trabalho muito plano, superfícies sempre amplas, para que as pessoas fiquem como elas querem, não como o móvel determina. Que bacana. Isso é bem visionário, né? Que faz as pessoas quererem ficar no local. Quererem ficar, ela não quer só um móvel gostoso. frio, ela quer é um móvel para usar. Exatamente. Para fazer parte da sua vida, para ter uma história. E aquela coisa que acho que passa também dos amigos. A pessoa senta, fica confortável e fala: que peça é essa? Né? Da onde é essa peça? Eu quero saber porque chama atenção para isso. Exatamente. Então, vindo desse estudo, aí você tem essas almofadas grandes, você tira, tá mais rasa, você coloca, você vai lidando com essas profundidades de uma forma muito do seu jeito, né? Que bacana. Eu acho que o móvel ele não tem que impor nada para a pessoa tem que ditar como ela quer. Eles ela têm tá que na se casa encaixarem dela. ali, né? Os tem dois, que se né? encaixar. Então, esse processo vem muito disso. Bacana. Depois, como falei, aí a gente materializa isso de uma forma e tenta agradar. Não, e fazendo tanto sucesso que você tem vários prêmios internacionais. Sim, sim. Mas quando você lembra de premiação, de móveis de sucesso, tem algum que vem à sua memória primeiro, que você lembra que marcou por ter sido, de repente, o primeiro, uma premiação muito grande? Claro que a gente vai falar de uma atual que aconteceu agora, mas tem algum que foi muito marcante? O primeiro foi no Museu da Casa Brasileira, foi em 2001. Foi o primeiro prêmio, né? O primeiro a gente nunca esquece. Isso é muito bacana. E foi muito engraçado, assim, porque quando eu recebi, a primeira coisa que eu quis fazer foi correr e mostrar pro meu pai, né? O pai, tá dando certo esse negócio. Viu, aqui, ó. Porque ele odiou essa história no começo, porque ele queria que eu fosse engenheiro ou arquiteto. De repente eu fui fazer biologia e depois larguei para fazer sofá. Então, aí ele começou a falar: tá, mas de onde é esse prêmio? Do estado de São Paulo. Já começou a mudar aí ele falou: de pouquinho. repente, o primeiro nacional e o primeiro internacional também foi muito bacana. Marca bastante, foi em 2007, né? O IFE. E de lá para cá, acho que são 8 IFES já. Né? O último esse ano. O último agora, aliás, foi um lançamento, é recente, né? O Sim, Sofá Base, né? Que tem aqui com exclusividade na Rio House. Sim, foi recente. Ter ido lá receber a primeira vez foi muito bacana. Você vê designers do mundo inteiro, diferentes áreas. Eu conversei com a pessoa que tinha desenhado o iPhone, outro que tinha desenhado o BMW X3. Essa troca é muito legal, então né? Então foi muito legal, assim, sabe? Que coisa boa. Mas eu falo que, na verdade, eu acho que prêmio, assim, não desmerecendo nem nada, Claro. É sempre muito bom, lógico. Mas eu acho que o melhor prêmio é a pessoa. A pessoa chegar, olhar e falar: nossa, eu quero levar para minha casa. Porque a tua casa é o teu local mais sagrado. Sim.
né? O que você tem de melhor, você tenta concentrar na tua casa. Então, para mim, o melhor prêmio é você chegar na loja e falar, eu quero esse sofá para mim. Eu preciso, né? Essa coisa de você falar, eu preciso dessa peça. Exatamente. Não adianta você ganhar um prêmio e ninguém querer. É verdade. E Marcos, você também faz umas collabs, trabalha com outros designers. Sim. Como que acontece esse processo? É tranquilo trabalhar com outros criativos, outros designers? Sim, até porque se ele não for tranquilo, a gente não faz, né? A gente Já quer elimina. não tem condição, ninguém gosta, não operamos, né, nessa frequência da chatice. Tem que ter uma afinidade Tem que ter primeiro, uma né? afinidade. Eu sou muito grato, eu recebi grandes oportunidades no começo da minha carreira. Uma pessoa que eu sou muito grato é a Sônia, da firma Casa. Ela realmente abriu o mercado para o design nacional. E ao longo desses anos todos, você sempre recebe muitas ajudas, né? Assim, de muitas pessoas. Então eu tento retribuir com que isso continue funcionando, essa roda, sabe? Da generosidade. Então eu abro realmente para vários designers trabalharem com a gente. Eu acho muito salutar para a empresa, porque eu acho que ela se mantém fresca, se mantém oxigenada, não está sempre só sob o meu olhar, né? Você está recebendo informações, o pessoal mais novo traz outra informação, Legal. você junta com a tua experiência, isso fica mais interessante, né? Isso se dá de forma muito natural. Alguns designers, eu trabalho com eles, assim, já tem mais de 10 anos, por exemplo, a dupla do Estúdio Ninho, a Gabi e o Vinícius, nós trabalhamos com ele há mais de 10 anos. Alguns designers entraram, passaram, outros fizeram carreira, estão seguindo, assim. Então acho que o design acima de tudo é cultura, né? É uma identidade nacional que como você está representando o seu país. Então acho importante a gente investir nisso, assim. Tudo isso. E me conta, você começou com o sofá e agora a gente tem a casa completa aqui, né? Sim. A gente tem poltrona, mesa. Como é que você foi encaixando essas outras peças mobiliário na produção? Eu fui sentindo uma necessidade de adequar os projetos, né, dos sofás, medidas, acabamentos e também a questão da funcionalidade com esses produtos que são complementares, no meu caso, são complementares, né? Então, por exemplo, eu faço um sofá pensando numa altura, eu precisaria de uma mesa que a pessoa se sinta, sabe, próxima, ou que tenha um apoio próximo para ela estar apoiando um copo, que ela está movimentando. Então foi um processo meio natural, assim, de Foi o mesmo do sofá, da funcionalidade, da ergonomia, da praticidade ali. Exatamente. E agora eu também estou tentando cada vez mais buscar esse exercício dessa desconstrução que eu falo do sentar normal, né, trazendo, por exemplo, para a área de jantar. Então tem uma mesa aqui que está sendo exposta aqui, que chama Mesa Ilha, que ela vem também desse conceito. É uma mesa que eu fiz, ela tem 2 andares, a parte mais alta é uma medida padrão de mesa de jantar, é uma parte retangular que é mais comprida e tem as cadeiras. Na lateral tem uma parte mais baixa que tem poltronas. Então a ideia é o quê? Você começa o jantar e termina batendo um papo, tomando um vinho, já pensa em tomando toda um charuto, a dinâmica ali mas dentro, né? é um hábito tão nosso, ficar à verdade. mesa. Ficar né? conversando, batendo papo, e vai prolongando a noite. E vai ali, prolongando, né? e aquilo se torna uma coisa mais prazerosa ainda, aí você vira a noite ali. E ao mesmo tempo, essa mesa você pode trabalhar, você pode estar batendo papo, que nem eu falei, você pode ter várias funções ali num espaço que geralmente é um pouco estanque, né? Você só sentava, só para jantar. Né? Verdade. Então eu estou começando a introduzir esse tipo de para agora fazer a casa toda, né? Fazer Entrar em todos os cômodos da casa. Hoje no design a gente vê tudo, é tudo visualmente, como você falou no começo, muito parecido, muito próximo. Sim. Como você lida com essa questão de cópia, uma questão de alguém pegou uma peça sua e você viu que só modificou alguma coisa? Sim. É muito difícil ainda patentear, né, no Brasil. Assim, para ser bem sincero, antigamente eu ficava mais nervoso. Assim, porque assim, você passa muito tempo, você vê 1 ano desenvolvendo. 1 ano você está gastando. Né? Você está investindo seu tempo, está investindo dinheiro. Aí você vai lançar, você tem um custo enorme de lançamento, porque você tem que fotografar, é assessoria de imprensa, é um monte de coisa. Até você amortizar esse dinheiro que você investiu, é mais 1 ano se der certo logo de cara, se o mercado estiver favorável, se as pessoas gostarem. E aí você fica muito frustrado quando você vê que uma pessoa se apropria disso, vai lá, muda um negocinho e sai vendendo. Então, apropria, na verdade, do design, porque a qualidade e todo não vem junto, não vai né? ter. É então, só o visual mesmo. Aí acontece muitas vezes, às vezes o cliente nem percebe, às vezes ele nem sabe, às vezes ele acha que está comprando uma peça original e não é. Por isso a importância de estar numa loja séria, né? Por isso a importância de você buscar a procedência, né? De tudo assim. E depois a pessoa vai na loja, olha, putz, comprei essa peça lá, não era sua. Então, assim, gera um estresse assim. Com o tempo eu comecei a perceber que na verdade, acaba sendo um desgaste muito grande. Então, é melhor você focar no seu trabalho e escolher lojas sérias para você trabalhar, porque nada ruim perpetua. Eu concordo.
Né? E assim, Como assim? e qualquer empresa que vai copiar o produto de alguém, para onde está indo esse dinheiro? Que energia é essa? Não Já tem nada tá a indo por um ver. caminho que não é bacana, né? Já É, começa errado o processo, então, né? assim, ela não vai. As pessoas que vão se associar a ela também não são legais, também não vão durar, entendeu? Então, assim, vamos fazer o que a gente gosta. Né? Você vê, é tão contrário a tudo isso que a gente está É falando verdade, que, exatamente. que nem cabe. Que nem cabe essa energia aqui, né? Nem cabe É essa energia verdade. aqui. Então, lógico, eu registro tudo, às vezes tem coisas que são realmente absurdas e acabam prejudicando. Exato. Você vê, imagina o investimento que o Carlos não fez aqui da Hill Exato, aqui House. nesse espaço incrível. É isso que eu falei, é 1 ano para você amortizar isso, entendeu? Aí ele vai ter uma loja ali que está. É lógico, tem coisa que é muito gritante, você tem que ligar para os advogados e falar, por favor, resolve lá, né? Mas eu acho que você está constantemente tentando se aprimorar, ter humildade de saber que é um caminho de aprendizado constante, sabe? Eu não me acho um Exato. super designer que eu sei tudo. Mas é um super designer. Sim, obrigado, Né? A obrigado. gente tem que concordar, o super designer. Mas acho importante você ter isso latente, que você está o tempo inteiro aprendendo, dá Bacana. sempre para você fazer melhor, dá sempre para você evoluir. E a pessoa fica correndo atrás do ramo. Deixa ela. Bom, por falar, você falou em grandes parcerias em lojas de respeito, vou chamar com a gente aqui um pouquinho o Carlos para conversar com a gente um pouquinho, Lógico, falar por desse favor. espaço novo, né, Sim, desse lugar incrível. sim. E a gente trouxe aqui o Carlos, responsável por esse espaço incrível. Aliás, ele tem uma curadoria exclusiva. Ele é um empresário que participa de tudo. Ele vai a feiras, ele está sempre à frente do negócio. Essa é a diferença também, né, Carlos? Faz a diferença. Tá muito dentro do universo. O trabalho necessita disso, né, da convivência. Mas é muito legal que eu acho que a curadoria, antes da curadoria de mobiliário em si, é a curadoria das pessoas que você trabalha. Uau! Eu tenho o prazer de boa parte das pessoas que eu tenho aqui dentro, e quando eu tenho uma peça da Decameron, para mim é uma peça do Marcos, né? Nos conhecemos, sei lá, 18 anos, nos tornamos amigos. Que bacana. Quando você falou de outras marcas que eu represento, como, sei lá, a Luciano e Gerson da Ovo, são amigos antigos. Olha. Então a loja passa a ser um grande encontro de pessoas que têm identidade com o produto, com a visão de mercado, com a proposta, né? É quase uma confraria. Uma filosofia de vida. A gente estava falando também. agora que tem que ter afinidade para você trabalhar junto. Você tem que estar na mesma sintonia para tudo fluir. Exatamente. E como é que me conta a construção desse espaço aqui incrível da Decameron? Como é que foi essa parceria? Como é que foi surgindo para essa construção, para esse momento aqui? Na verdade, a coisa caminha com certa naturalidade. Eu trabalho com design brasileiro há 18, sei lá, 20 anos, quando não era uma boa opção. Olha. Não era uma boa opção. O design brasileiro aconteceu há muito tempo atrás, depois ele praticamente desapareceu. E a gente escolheu trabalhar com o design brasileiro num certo momento. Todos esses, eram poucos os designers, eram apaixonados, porque desenhavam na sala, chamavam os amigos para fazer uma estrutura, para fazer um pedaço, nem sempre o produto final saía como devia. Eram produtos isolados, na maior parte, nem tanto o Marcos teve sempre uma concepção de assentos, de sofás, etc. Mas, no geral, um fazia uma cadeira, um fazia uma mesinha, e você tinha que fazer uma doideira para que essas coisas todas tivesse uma unidade, né? Se encaixassem ali, né? Mas, por algum motivo, em algum momento, o design brasileiro começou a acontecer. Em diversas regiões do Brasil, algumas pessoas começaram a acreditar nisso. A volta do Sérgio Rodrigues para o mercado foi muito importante. Lembro até que, assim que eu coloquei Sérgio na loja, o cliente chegava e falava assim: nossa, essa cadeira parece a cadeira da minha avó, com um certo ar de desprezo. Tempos depois, a pessoa chega e fala: nossa, que legal, essa cadeira parece a cadeira mudou, da né? minha É o mesmo avó. discurso, mas de forma diferente, né? Mas é o respeito pela tradição, pela cultura, pelo que foi construído. E o design brasileiro começou a acontecer. Com o passar do tempo, você tinha aqueles designers que faziam isoladamente uma peça aqui, uma peça ali. Alguns tiveram uma visão mais interessante, é uma coisa que eu acompanho, da construção de uma marca, né? Como é que eu faço para atingir um espaço maior da casa, com a linguagem que eu quero, com o trabalho que eu quero. E eu fui me aproximando mais desses que tinham essa intenção da construção da marca, né? É uma coisa que o Marcos tem.
né? Então, ele vem caminhando, vem buscando cada vez mais conseguir suprir as necessidades da casa toda, o maior número de opções, etc. E aí a marca cria uma identidade. Em trazendo uma identidade, difícil é você misturar identidades diferentes, né? A necessidade de você começar a isolar dentro do seu espaço espaços exclusivos para que você consiga transmitir, de alguma maneira, qual é a intenção daquele design, daquele desenhador, né? Então, cada espaço começa a falar e tentar mostrar não só o produto em si, e sim o conceito que ele foi criado, né? Para que mercado, para que cliente, para que função, como é que eu enxergo isso? E a gente procura respeitar cada um desses que foram construídos. No começo eram aquelas peças isoladas, você vai somando, vai vendo o que dá para fazer, e hoje já não, o mercado se profissionalizou. Quando eu comecei, nós tínhamos 10, 15 possibilidades, hoje nós temos 600, 700, né? 1000, sei lá quantos. Passou a ser uma profissão respeitada, buscada, levada, ela deu certo, abriu-se um mercado novo, e desses todos, alguns começam na construção da marca, que é a minha aposta, né? Eu preciso conseguir trazer ao meu cliente, ao arquiteto que especifica e trabalha comigo, a opção mais redonda, mais correta para a necessidade do cliente final. Entendi. Né? Então, é um processo natural. Vai indo Assim naturalmente, aconteceu, né, com o Jader, que virou loja, assim está acontecendo com Bola, com o Marcos, com o Ventes, né? Os que têm a proposta da configuração da marca. Né? E é importante que haja essa relação de confiança, de respeito ao trabalho, de reconhecimento ao trabalho, e a gente acaba se tornando, de certa maneira, amigos. Né? E aí entender o que a pessoa quer é muito mais fácil. Sim, né? A identidade é muito maior. O que eu preciso, a função minha, nesse meio do caminho, é conseguir trazer o recado dele, a história dele, a intenção dele até o consumidor final. Né? E com a linguagem do seu espaço todo, da sua loja. Né? Essa é a busca da loja. Marcos estava falando agora que isso só é possível porque tem alguém que acredita, né? Sim, não, uma aposta, e assim, seria um elo que se não existisse não ia acontecer. Né? Porque é o que ele está falando, ele consegue representar com características, por exemplo, aqui de Brasília, com a cara das pessoas de Brasília, né? Ele tem essa linguagem, então é um trabalho realmente de muitas mãos. Assim. E aí você cria um espaço onde você consegue exemplificar esse propósito de cada marca. Né? Até a possibilidade da nacionalização desses designers que têm essa preocupação de montar uma marca, eles nascem em uma região, né? Seja São Paulo, seja Santa Catarina, seja Rio Grande do Sul, seja onde for. E dentro da área de atuação dele, ele tem um reconhecimento. Sim. Né? E para você se transformar numa marca nacional, um dos melhores caminhos são essas parcerias. Sim, então, a representatividade que eu tenho em Brasília e que outros, cada um tem em suas regiões, quando acredita nesse projeto, você consegue transformar aquela marca numa marca nacional. É o melhor caminho, o caminho mais seguro, é o caminho de assim, eu assino embaixo, você já me conhece, né? E de repente, desse trabalho, nasce uma marca nacional que fortalece, que ocupa espaço, que cresce, que oportuniza. Né? Eu queria aproveitar vocês dois aqui para a gente finalizar. Nosso tempo é sempre muito curto, mas qual que é hoje, na opinião de vocês, o grande desafio do design contemporâneo? Boa pergunta. Qual o desafio? Na verdade, a gente vive a gente vive numa corda bamba assim, que fala assim, eu tenho que tratar o mercado como mercado, né? Eu tenho intenções outras que não seja só o mercado. Como é que eu consigo carregar isso? Né? Eu posso simplesmente, como lojista, falar assim, não, eu quero ter um produto que venda bem, etc. Eu já estava com uma outra designer aqui, ele falando assim, como é que você define o produto? Ele tem que ser legal, ele tem que acrescentar alguma coisa, porque eu vivo aqui dentro. Sim. Também. Né? Ele entra bem, ele está bem, não está vendendo, não tem importância. Ele está se apresentando, vai chegar o momento dele ou não, ele está acrescentando. Então, você encontrar o equilíbrio da intenção,
de quem desenvolve o produto, de quem coloca aquilo que ela está transmitindo, qual a valoração que aquilo tem, mesmo que ela não seja de mercado. Entendi. Né? Então você fica numa brincadeira de equilíbrio, como eu sobrevivo nesse mercado, né? Mas como eu apresento coisas que talvez amanhã sejam importantes para ele, porque ainda não foram entendidas. Né? E como esse é o meu ramo, eu tenho a obrigação de ter um entendimento de que aquilo pode se tornar, será uma coisa. É a visão ali na frente, né? Interessante, tem que ser né? visionário. O Marco, como diversos outros designers, se concentravam num pedaço de São Paulo que era a Vila Madalena, né? O Marco, o Sá, Mano, Carlos Mota, Campana, etc. Cara, e eles todos foram, né? Crescendo, né? E surgindo e aparecendo para o mundo, e a né? necessidade de que a gente entendesse o caminho que eles estavam buscando, né? Que possibilita isso. E você, Marcos, para você como designer, qual que é esse desafio maior que a gente tem hoje no design contemporâneo? Olha, eu acho que assim, o maior eu acredito que é exatamente isso que o Carlos falou. É a gente conseguir balancear a questão de sobrevivência realmente do mercado, né? Uma questão de venda, de dinheiro propriamente dito, com aquilo que você acredita e que muitas vezes vai demorar um tempo para aquilo acontecer. Um processo, né? Mas eu acho que quando você tem um trabalho assim com muito fundamento, por exemplo, esse trabalho que o Carlos desenvolve aqui já, ele fala 18, mas ele está muito mais tempo. São 25 anos. 25 anos. Né, que eu faço também há 30 anos, você vai construindo uma base, um fundamento, né, você tem uma base sólida ali disso. Então, acho que o maior desafio é isso, é você ter que, eu brinco muito, eu falo, a gente tem que ter estômago quando está vendendo muito e tem que ter estômago quando está vendendo pouco também, né? Que é para você não desviar do caminho, né? Eu estava conversando com uma pessoa em São Paulo e ela falou isso, nossa, a gente, né, conseguiu manter uma linha, uma filosofia de trabalho, de vida, onde a gente acredita e vai né? Não é que você vai dando murro em ponto de faca, às vezes você tem que fazer pequenos ajustes, mas você está indo sempre na mesma direção e você acredita. Então, às vezes, e principalmente para o novo designer é muito difícil, né? Porque quando você já está há muito tempo, você já tem uma cadeia, você já entende mais o mercado, já entende mais o mercado. E para o novo designer, às vezes pode ser difícil, porque ele fala, pô, isso aqui não está vendendo, vou ter que fazer uma coisa que talvez eu não acredite. Mas a médio e longo prazo isso é muito prejudicial, né? Então acho que esse é o maior desafio. Um outro desafio que acaba sendo um desafio meu assim também é a gente internacionalizar a marca, né? Sim. Então a gente estava num projeto fora, a pandemia veio, deu uma brecada, agora eu vou retomar, estou indo para a Ásia agora no final do mês para a gente retomar isso, que é onde a gente está levando propriedade intelectual, né? A gente vai estar produzindo lá para estar mostrando para o mundo. Esse dinheiro vem para cá, a gente consegue investir mais, então assim, daí a importância da cadeia toda, né? Na verdade não é nem curadoria de arte, é uma busca que a gente tem de manter. Quando a gente fala que não importa, às vezes, se o produto vende ou não, ele tem uma história. A história do design brasileiro caminha, tentar ser o mais rápido, caminha muito próximo à arquitetura, o design e a arte. Né? O design brasileiro foi construído dessa maneira. E hoje há um distanciamento. A arte ficou fora dessa trilogia. E a gente busca, dentro do projeto da loja, que esses espaços sejam reintegrados. Então, por exemplo, quando fizemos esse projeto aqui, convidamos um coletivo, montamos um coletivo, chama Coletivo Lote 1, a direção criativa de Valéria Pena Costa, foi colocado uma necessidade e foi desenvolvido um trabalho de objetos de arte para complementar esse espaço. Acho muito importante porque a gente conta a história da nossa cultura por diversas áreas. Eu posso pegar um livrinho de história e ler lá, eu posso estudar a moda e eu vou enxergar na moda, eu posso estudar na política, no mobiliário também, na arte também. E se hoje a gente vive esse momento legal do design brasileiro, dessa ocupação, a história dele tem esse caminho. Então, nós procuramos manter dentro do espírito da loja, da convivência, o design, servindo aos arquitetos, à arquitetura, e abrindo espaço para que a arte esteja dentro, integrada a isso, porque essa é a nossa história. Sim. É extremamente importante para a gente que a nossa história seja sempre rememorada e sempre lembrada. Né? E, afora isso, um compromisso que nós temos com a cidade que a gente vive. Né? Eu não nasci aqui, mas sou brasiliense, por opção. Né?
E nós temos um volume imenso de artistas que lutam por espaço, que lutam. O artista faz para ser visto, primeiramente. Ele precisa vender, mas primeiro ele faz para ser apreciado, para ter um voyeur, para ter alguém olhando, entendendo aquilo. E eu me sinto na obrigação de, dentro da região que eu trabalho, oportunizar, principalmente aos artistas locais, que isso seja visto por muita gente, que eles sejam reconhecidos, que eles sejam apreciados. Então, na junção, na mesma preocupação que nós temos em ter um produto legal, de mostrar uma coisa legal, a mesma preocupação da autoralidade, que é uma coisa maluca. Boa parte do nosso relacionamento com o mercado vem através dos arquitetos que vendem intelectual, né? Eles vendem um projeto. Isso. Então, é a busca de que o projeto do sofá seja mantido, seja respeitado por quem fez, o projeto do arquiteto seja respeitado e também do artista. E como isso dá de forma natural, né? Você vê como aqui a gente tem uma fusão de tudo isso que ele está falando, né? Do projeto, do móvel, da arte, né? Imagina esse espaço, se você começar a tirar esses elementos, como ele vai ficar oco. Dá uma identidade para tudo, né? E uma unidade. E uma unidade, de forma muito natural, né? Então, essa tríade, né, que ele fala é muito importante, assim, sabe? Porque vem dar essa lapidada final, sabe? Dar esse aconchego. Você vê, a gente está aqui, parece que esse espaço sempre existiu. Não parece que foi feito agora. Né? Para esse momento. Né? Parece que você consegue imaginar pessoas que habitam aqui, até que qual a personalidade dessas pessoas. Isso só a arte que vem e dá essa refinada, né? Dá esse pozinho dourado no final. E quero saber a sua percepção quando você chegou aqui. Não, eu fiquei encantadíssimo. Eu já sabia que ele ia fazer uma coisa muito linda. Nós nunca tínhamos feito um espaço onde eu não estava presente, onde a gente não projetava também né, as intervenções. O Carlos falou, não, tem um grupo ótimo aqui. Falei, tá. Vamos lá. É o Carlos. É o Carlos. Eu sei que ele vai fazer legal. Ele falou, tá com o olho fechado. Eu falei, mas a gente desconfia, né? Tem essa relação de confiança muito grande. Exatamente. Aí até a gente eu brinquei com ele. E aí, você vai chegar. Será que você vai gostar? Eu falei, fica tranquilo. Se eu não gostar, eu minto. A intimidade é assim. A intimidade não, é ótimo. Fica tranquilo. Se eu não gostar, eu minto. Não vou estragar. Já existia, então. Já. Mas quando eu cheguei aqui, assim, superou muito o que eu já esperava dele, assim, né? E eu fiquei muito feliz. E é isso, é uma afinidade, mas é um propósito único, né? Tá todo mundo caminhando com a mesma intenção. Então é muito difícil não sair uma coisa. Tá todo mundo na mesma frequência, é isso que faz a diferença. Exatamente. Gente, então nosso papo fica por aqui. Tá bom. Bem sem tempo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Carlos, por receber a gente também. aqui. Imagina. Com tanto carinho. Foi uma honra pra gente. Bom, gente, nosso programa de hoje fica por aqui. Eu espero vocês no nosso canal. Vai lá, se inscreve. Eu quero saber a opinião de vocês. Tem vários programas incríveis e muitos papos legais. Estou muito feliz com a temporada Casa Parque e eu espero você por lá.